trabalho que é tão importante da casa espírita, que é a divulgação da doutrina e a divulgação dos ensinos de Jesus. Então, essa mensagem vai falando da vigilância e é um alerta, né? Que é um chamado que Jesus faz àqueles discípulos. E a mensagem, ela começa assim, está em Mateus, no capítulo 16, a gente já começa a encontrar esse texto. E Humberto de Campos, ele, né, o irmão X, ele traz essas informações para a gente de uma maneira muito tranquila, um entendimento muito fácil. E ele vai dizendo assim, ele inicia esse capítulo assim: aproximando-se o termo, ou seja, o tempo, né, o término de sua passagem pelos caminhos da terra, Jesus reuniu seus 12 discípulos lá em Cesareia de Filipe para conversar com eles a respeito do tempo que ele estava aqui na terra e que trabalhos grandiosos, tempos difíceis estavam por acontecer. Então ele fez essa reunião a fim de alertar, de conversar, saber como estava o entendimento dos seus discípulos, daqueles homens simples que foram escolhidos por Jesus, mas que Jesus precisava saber como eles estavam naquele momento. E, mais importante, era Jesus dizer para eles que estava chegando o momento dele partir. Então, Jesus, ele conversou com eles sobre isso, falando, né, claro que a gente lembra que esses espíritos que foram escolhidos, discípulos, eles tinham um projeto encarnatório, sim, cada um com as suas dificuldades, eram pessoas simples, não tinham noções espirituais ali, mas que naquela época Jesus conseguiu, claro que ele sabia, ele via lá na frente cada um daqueles homens, então ele sabia de tudo que ia acontecer, fazer esforço para levar a nossa fé adiante, não é colocar a nossa religiosidade, a nossa crença, né? A gente falando de todas as religiões, na mão de ninguém. Somos nós que devemos buscar essa confiança em Deus e conduzir a nossa vida. Então Jesus, ele estava ali preparando os seus discípulos para o futuro, porque ia chegar um momento que ele não ia estar mais presente. Então essa era a preocupação. E aí Pedro, né, como foi já até falado ali por Éder, né, que Pedro, ele disse que ficou assim perplexo com a pergunta, né, de Jesus nesse sentido, porque ele disse que Jesus, ele era o Salvador. Então quando Simão Pedro diz isso, que Jesus é o Salvador, ele entrega tudo nas mãos de Jesus, como se Jesus fosse resolver todas as problemáticas do mundo. E não, eles tiveram a oportunidade de serem preparados por Jesus. Isso é uma coisa muito interessante, e se nós, né, tivéssemos essa oportunidade, embora eu acredito que nós estamos tendo essa oportunidade, porque se já estamos na casa espírita, já estamos tendo a oportunidade de sermos preparados por Jesus, porque através da doutrina espírita nós conseguimos entender muitas coisas em nossas vidas. Sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que da existência no lugar dos mundos habitados, da existência de Deus, do Espírito, né, que ele vai, é imortal, como eu já disse, e então a gente, através da doutrina, a gente consegue
a boa nova, né? E aí Jesus diz, né, para Simão: bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, né? Jesus com aquele carinho todo, aquele amor todo, e ele diz assim: porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Então, neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz: bendito sejas, pois começa a edificar o Espírito, a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então Jesus também, quando fala isso, ele de edificar, né, a fé, edificar a fé viva e edificar a minha doutrina, como ele diz, ele já vê Pedro lá na frente. Então, Simão Pedro, ele era como nós, a gente pode muito se ver em Simão Pedro, porque ele era aquele que oscilava muito entre as paixões, entre a fé, assim como cada um de nós, que às vezes duvidamos, não acreditamos, né? A gente sabe de várias passagens de Jesus, que ele levou Jesus, né? Quem de nós, né, vai condenar essa ação dele? Porque será que se nós estivéssemos na situação dele, a gente também não faria o mesmo? Não conheço o Messias, Jesus, nunca vi. Então, nós nos identificamos muito com Simão Pedro, porque é aquele que oscila, é aquele que acredita que somos cada um de nós aqui espíritos imperfeitos ainda da terceira ordem, né? Então, porque nós estamos buscando o nosso aprimoramento moral, o nosso aprimoramento espiritual. E através dessas mensagens do Humberto de Campos, desse livro Boa Nova, que nos esclarece muito, nós vamos nos colocando muito próximo desses discípulos, em especial de Simão, né? Então, Simão, ele sorriu, como o Humberto de Campos disse aqui, e confortado com o que se considerava um triunfo espiritual, Jesus continuou, né, esclarecendo aqueles homens quanto à revelação divina, que essa revelação divina, ela viria no interior de cada um de nós, né? Então, essa revelação era no interior, é o nosso crescimento espiritual, quando a gente fala em reforma íntima, você se olhar para dentro, se conhecer. Então Jesus, ele estava pregando, né? Era uma conversação, na verdade. Então ele, com muito amor e carinho, estava falando para os seus discípulos da necessidade desse olhar interno. Então esse convite, ele fica para cada um de nós, a necessidade de olharmos o nosso interior. E geralmente quando chega essa época do ano, né, Natal, essa época de ano novo, né, já mudança de um novo renascer, né, uma nova oportunidade, nós fazemos às vezes uma retrospectiva, né, feliz de quem faz, e é importante às vezes a gente fazer um balanço, sim, das nossas ações, daquilo que a gente poderia ter feito melhor e daquilo que a gente fez melhor, porque com toda certeza, 365 dias no ano, nós fizemos alguma coisa boa, né? A gente não pode também se nivelar ali sempre por baixo, né? Achar que a gente não fez nada, que a gente é o pior ser do planeta, que a gente não oscila, que a gente está preso às paixões, que a gente tem raiva, que a gente tem inveja, que a gente às vezes guarda ressentimento, que às vezes a gente quer se vingar do outro. Então, nós estamos no mundo. É claro que nós estamos buscando sermos melhores. Então, esse é o alerta de sermos vigilantes. E Jesus falava isso para Simão Pedro, né? E ele disse assim,
quando Jesus prosseguiu esclarecendo quanto à revelação divina do santuário de cada um e sobre a sua grandeza desconhecida, que o cristianismo ainda assentaria suas bases